As descobertas arqueológicas são fundamentais para desvendar os mistérios do passado e entender a trajetória da humanidade. Elas permitem que historiadores e cientistas reconstruam as sociedades antigas, compreendendo suas culturas, tecnologias e modos de vida. Por meio de artefatos, estruturas e vestígios humanos, a arqueologia nos conecta diretamente com nossos ancestrais. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas antigas realmente incríveis. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Templo de Menakshi Amman, Índia. O Templo de Menakshi Amman é um marco histórico e espiritual. Também conhecido como Menakshi Amman Covil, é um dos mais importantes e antigos templos hindus localizado na cidade de Madurai, no estado de Tamil Nadu, na Índia. Acredita-se que o templo tenha sido fundado pelo príncipe Pandya-Malayadvaja e sua esposa Kanchana-Malai, e a estrutura atual foi construída posteriormente pelos reis Nayak no século XVI. Dedicado à deusa Menakshi, uma encarnação de Parvati, e a Sundarishavar, uma forma de Shiva, o templo é um exemplo primoroso da arquitetura dravídica. O santuário da deusa Menakshi é um dos principais pontos de adoração dentro do complexo do templo. A estátua da deusa é adornada com joias e flores, e é um local de grande veneração. Uma das características mais notáveis do templo é a Mandapam, Sala dos Mil Pilares, que é uma obra-prima da engenharia e da arte. Este templo não é apenas um local de adoração, mas também um ícone da herança cultural e espiritual da Índia, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo. Número 7. Galeria de Arte em Abrigo de Pedra, Somália. O complexo de cavernas de Laas Gil, na Somália, poderia ser descrito como a galeria de arte mais antiga do mundo. As pinturas que cobrem as paredes e tetos destas cavernas naturais foram pintadas por pessoas do Neolítico, que viveram lá há mais de 5.000 anos. Eventualmente, as pessoas se mudaram e foram para outro lugar, mas as condições dentro da caverna preservaram seu trabalho. Os desenhos foram encontrados por arqueólogos no início do século XXI, e inicialmente foi confundido com um trabalho muito mais recente, por causa da vivacidade das cores e da quantidade de detalhes que sobreviveram às passagens dos milênios. As pinturas de Laas Gil são facilmente as mais bem preservadas obras de arte antigas em todo o continente africano. Uma equipe de arqueólogos franceses reivindicou a descoberta como sua em 2002, mas posteriormente foi descoberto que os moradores locais estavam cientes delas por gerações. No entanto, a cultura popular da região diz que as pinturas são amaldiçoadas e foram desenhadas em sangue humano pelo diabo. Estamos bastante certos de que podemos descartar essa ideia. Não foi a mão do diabo que pintou essas imagens, mas nada sabemos sobre a cultura dos humanos cujas mãos realmente fizeram o trabalho. Número 6. Castelo de Ballymount, Irlanda. O Castelo de Ballymount, em irlandês Cailín Bailín Mota, é um castelo retangular sem torre de menagem, construído por volta de 1300. Localiza-se nos arredores de Ballymount, no sul do condado de Sligo, na Irlanda. Esta área era historicamente conhecida como Atacliar em Chorey. O castelo foi uma das últimas fortificações normandas em Connacht e provavelmente foi construído para proteger as posses recém-adquiridas de Richard Og de Burgh, o segundo conde de Ulster, também conhecido como o Conde Vermelho. O design do castelo é considerado o mais simétrico entre todos os castelos irlandeses, sem torre de menagem, e tem muitas semelhanças com o castelo de Beaumaris, em Anglesey, País de Gales, construído pelo rei Eduardo I da Inglaterra. A entrada do castelo, com um portão duplamente torreado, está na parede norte e tinha torres gêmeas em forma de D. O castelo, embora em ruínas, ainda é uma estrutura impressionante. O interior mede cerca de 30 metros quadrados. Uma porta dos fundos nunca foi concluída, provavelmente devido aos eventos de 1317, quando o castelo foi perdido para os O'Connors. As paredes têm cerca de 3 metros de espessura e são flanqueadas por 6 torres nobres. Atualmente, o castelo é um monumento nacional da Irlanda e está sob a tutela do Office of Public Works. Número 5. Arte em Pedra, Inglaterra.
Os habitantes pré-históricos de Northumberland, na Inglaterra, também sabiam uma coisa ou outra sobre arte em pedra. Há muito disso para se ver, e é considerado de tão grande importância cultural, que em 2014, o governo britânico concedeu o status protegido à arte em pedra. Acredita-se que esses entalhes tenham mais de 6.000 anos, o que os torna mais antigos que as pirâmides. Em vez de serem confinados a uma única localização, os entalhes se estendem por toda a paisagem do condado. Há mais de 1.200 deles, mas provavelmente ninguém conhece o número real, porque alguns ainda não foram encontrados. Não há um padrão definido para os entalhes. Alguns deles são cavidades circulares, enquanto outros são mais intrincados e apresentam anéis, sulcos e formas abstratas entrelaçadas. É possível que tenham sido destinados a serem marcos para indicar a borda de territórios ocupados por diferentes tribos ou culturas, mas não temos evidências suficientes para apoiar essa ideia. Número 4. Sala secreta com possíveis desenhos de Michelangelo, Itália. Nas paredes da sala estreita e nas abóbadas sob a Capela dos Médici, na Florença, Itália, há alguns desenhos notáveis. Estima-se que essa chamada sala secreta, onde talvez Michelangelo tenha se escondido, pode ter sido o tempo em que ele tenha decorado as paredes, há quase 500 anos. Os esboços foram descobertos em 1975 por Paolo Dal Poggetto, na época diretor da capela, que queria criar uma nova saída para os turistas. Ao lado dos colegas, ele descobriu um alçapão escondido sob um armário na lateral da sacristia nova, cujas paredes estão ladeadas pelos túmulos que Michelangelo criou para os membros do poderoso clã. A porta revelou alguns degraus de pedra que levavam a uma sala cheia de carvão. Há quem duvide que o gênio, já cinquentão, famoso e prestigiado por mecenas poderosos, tenha passado algum tempo em um esconderijo tão humilde, mas são muitos os estudiosos que veem seus traços nos desenhos. Número 3. Dentes humanos usados como joias, Turquia. Arqueólogos descobriram que há 8.500 anos, na Anatólia, sudoeste da Turquia, dentes humanos eram utilizados como adornos. O local da descoberta foi Çatalhöyük, um sítio arqueológico conhecido por ter sido um assentamento neolítico. Estudos detalhados, incluindo análises microscópicas e radiográficas, revelaram que 2 dentes humanos foram transformados em peças de joalheria. Arqueólogos encontraram perfurações nos dentes, feitas por um instrumento pontiagudo e cônico, semelhante aos utilizados para fabricar as contas de ossos e pedras encontradas no mesmo local. Acredita-se que os dentes podem ter vindo de corpos distintos, baseando-se no desgaste encontrado nas superfícies de mastigação, que indicam que os donos dos dentes tinham entre 30 e 50 anos. Embora não seja a primeira vez que se encontram dentes usados como ornamentos no Neolítico, essa prática era desconhecida na região sudoeste da Turquia até então, o que torna a descoberta notável. Número 2. Cromeleque dos Almendres, Portugal. Esse é um fascinante monumento megalítico localizado perto de Évora, no Alentejo, em Portugal. Este círculo de pedras pré-histórico é composto por cerca de 95 monólitos, e é considerado o mais importante do seu tipo na Península Ibérica. É também um dos mais relevantes da Europa, tanto pelas suas dimensões quanto pelo seu estado de conservação. Acredita-se que o Cromeleque dos Almendres foi construído em 3 etapas, começando no final do 6º milênio a.C. e estendendo-se até o início do 3º milênio AC. Os monólitos foram erguidos em 3 círculos concêntricos e muitos deles ainda exibem desenhos gravados, como formas serpentinas e círculos, que sobreviveram até hoje. O local foi descoberto em 1964 e, desde então, várias campanhas arqueológicas foram realizadas. Durante escavações, foram encontrados artefatos como cerâmica e um machado de pedra polida, indicando a longa história de ocupação do local. O Cromeleque dos Almendres é frequentemente chamado de Stonehenge português e é notável por seu alinhamento geométrico em relação ao equinócio, sugerindo que o local era usado para observação astronômica e rituais sagrados. Número 1. Crivikill Court Tomb, Irlanda. Este é um dos exemplos mais notáveis de um túmulo do tipo corte remanescente na Irlanda.
O Krivikil Kort Tomb está localizado próximo à vila de Clifone, no condado de Sligo. Este monumento megalítico remonta ao período neolítico, entre 4.000 e 2.500 a.C., época em que ondas de colonizadores agricultores migraram para a Irlanda vindos do continente. O Krivikil Kort Tomb é um de 5 monumentos megalíticos na área, e embora não tenha sido datado por métodos científicos modernos, estima-se que date de cerca de 3.500 a.C., com um longo período de uso e reutilização. O monumento consiste em um monte de pedras longo, medindo 55,5 metros ao longo de seu eixo. As pedras utilizadas na construção são de um arenito local duro, com um tom azulado. Existe uma câmara principal, onde a entrada está localizada no centro de uma imponente fachada megalítica, no lado oeste do pátio. A câmara é composta por 2 grandes compartimentos. O túmulo foi escavado em 1935, uma colaboração americana com o governo do Estado Livre Irlandês, e durante a escavação foram encontrados diversos artefatos, incluindo ferramentas, armas e outros objetos domésticos, demonstrando que o local foi utilizado tanto por povos da Idade do Ferro, quanto por cristãos primitivos. Além de sua importância arqueológica, o Krivikil Kort Tomb também é envolto em folclore. Uma árvore próxima à entrada é conhecida como a Árvore dos Desejos ou Árvore Hagedi, onde, seguindo tradições celtas, as pessoas amarram um pedaço de tecido em um galho e fazem um desejo. Uma vez que o desejo é concedido, o pedaço de pano é desamarrado e deixado pendurado em gratidão. Este sítio arqueológico é um testemunho fascinante das práticas funerárias e sociais dos antigos habitantes da Irlanda, além de ser um local de significado contínuo ao longo dos séculos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas antigas realmente incríveis. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!